Paz do Senhor, meus amados. Tudo bem, querido? Eu estou lendo assim uns textozinhos mais longos, que é para você conheça a palavra de Deus, não é? Que você pega a Bíblia, aí você não sabe por onde começar. Às vezes você lê alguma coisa, você não entende, né? E Deus quer que vocês conheçam a palavra, tá certo? Vamos ler aqui Filipenses 2, a partir do versículo 5. Diz assim, olha. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Aqui o apóstolo Paulo, amados, ele está assim nos orientando a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Porque Jesus, ele era Deus, despojou-se da sua glória, do seu trono, da sua soberania, e ele tomou a forma de servo, né? Então, o que? Paulo está falando que da maneira que Jesus, sendo Deus, ele se despojou, ele se esvaziou, a gente tem que se despojar, né? Se despojar do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer, do nosso egoísmo, não é? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, amados, ele foi um homem que ele teve muito conhecimento, né? E ele não era evangélico, né? Na época, né? Era um homem muito mau, né? Assim, odiava os cristãos, fazia mal aos cristãos, né? Mas Deus tinha um plano especial na vida do apóstolo Paulo. E ele foi um homem muito instruído. Ele fazia parte do sinédrio, daqueles homens bem elevados, muito graduado, muito conhecimento, não é poliglota, ele fazia parte daqueles 71 membros. E Jesus foi lá, fez a obra, teve um encontro. Quando Jesus teve um encontro, meus amados, ele se entregou de corpo, de alma, de espírito. E ele se despojou de toda a glória humana e se encheu de Deus, da presença, da vontade, não é? Ele disse assim, não mais eu, mas Cristo. Ele quer dizer, não mais o meu conhecimento, não mais a minha vontade, né? Não mais aquela ciência que eu achava que era tão importante, né? Glória ao nome de Jesus. Então, da maneira como aquele homem era um homem muito letrado, muito instruído, muito preparado, não é poliglota, falava várias línguas, ele se despojou de todo o conhecimento humano para receber a poderosa vontade de Deus, né? Então, aqui ele mesmo é quem diz essas palavras, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve que Jesus, que ele sendo em forma de Deus. Imagine, Jesus ele se despojou da sua glória, do seu poder, da sua sabedoria, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, e ele tomou a forma humana. Na forma humana, ele não tinha poder de nada, ele não podia fazer nada. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, não é? Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Então, veja bem, Jesus diz assim, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se você quer salvar a sua vida, a sua vontade, a sua maneira errada, os seus planos, que não vai chegar a lugar nenhum, não é? Aí, você o quê? Você, aos olhos humanos, é você perder. Mas com Deus ninguém perde. Com Deus só ganha. Deus faz a troca daquilo que não serve por aquilo que é melhor na minha e na tua vida. Então, ele começa a dar o exemplo que a gente tem que se despojar
da maneira, a Bíblia diz que Jesus, ele se despojou, não é? De toda a autoridade, toda a divindade, e ele tomou a forma humana e ele se fez como servo. Glória a Deus. Os discípulos, às vezes, eles tinham assim uma resenha por causa do poder. Quem é maior? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero sentar naquela cadeira. Aí já dizia, o maior tem que ser o menor. Não é, meus amados? Ele dizia, Senhor, eu posso sentar ali? Ele só queria estar lá no auge. Jesus disse, o maior tem que ser o menor. Tá vendo, amados? Né? Ou seja, para você subir, tem que descer. Né? Para você se encher, tem que se esvaziar. E a Bíblia diz assim, ó, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Quer dizer, ele veio ao mundo com uma missão. A missão dele era morrer, dar a sua vida pela humanidade. Por isso que ele foi obediente àquela missão, cumpriu ao pé da letra. Não é, meus amados? A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora veja o resultado da obediência de Jesus. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha o resultado da humilhação. Olha o resultado da obediência, né? Ele disse, e Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome de destaque, né? Um nome, às vezes a gente passa assim no lugar, aí o pessoal quer que aquilo ali chame atenção. O que é que eles fazem? Eles colocam letras garrafais. Quando você chega, não tem como você não ver. Porque a letra chega primeiro que você. Letras garrafais, né? Letras de destaque, né? Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome de destaque, um nome de exaltação, um nome de poderio, né? Ele deu um nome que está acima de todo nome, né? A gente sabe que existem pessoas de renome, graduados, né? Lutaram para conquistar, não é? Estão lá em cima, o presidente, né? O juiz, o advogado, o médico, são pessoas que lutaram, não é? Mas acima deles tem um nome que é acima de todo nome. Jesus é acima do juiz, acima do presidente, acima do governador. O nome dele é destaque. O nome dele está em letras garrafais. Está acima de todo nome. Olha, para que ao nome de Jesus, oh glória a Deus, se dobre todo o joelho. Dos que estão nos céus, anjo, arcanjo, querubim, serafim, os que estão na terra, os homens, os verdadeiros adoradores, e os que estão debaixo da terra, os demônios, todos se dobram, irmão. Só porque Jesus se esvaziou e se humilhou. Tá vendo? Então, quando a gente se esvazia do eu, de tudo aquilo, resumindo, a Bíblia fala dos frutos do Espírito e os frutos da carne. E o que o Senhor quer que a gente se esvazie é dos frutos da carne. A soberba, a arrogância, né? A altivez, não é verdade? A glória humana, não é? Da prostituição, do furto, do roubo. Jesus diz, aquele que roubava não roube mais. Antes trabalhe e agora vai ajudar os necessitados. Veja, que coisa maravilhosa, né? Aquele que roubava não roube mais. Agora vá trabalhar e vá com seu dinheirinho ajudar os necessitados. Tá vendo, amado? Então isso aí vai o quê? A pessoa vai se esvaziando daquilo que Deus não se agrada. Aí Deus começa enchendo da glória, enchendo da presença, né? Colocando em lugar de destaque, colocando com os príncipes, exaltando, graduando. Tá vendo, amado? O poder da humilhação. Quer dizer, tem que se esvaziar para Deus encher, não é? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Todo o joelho vai se dobrar diante de Jesus, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, né? As legiões celestiais.
Anjo, a hierarquia, né? Anjo, arcanjo, querubim, serafim. Oh, glória a Deus, né? Na terra, os homens. Porque a Bíblia diz, amado, que Jesus, ele busca verdadeiros adoradores. Você não precisa de imagem, não precisa de santo, não precisa de terceiros. Lá no Salmo 115, está lá escrito, né? Glória a Deus, que as imagens têm olho, mas não vê, boca, mas não fala, ouvido, mas não, som nenhum sai da sua garganta, né? Lá os 10 mandamentos, Deus disse a Moisés, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem nenhuma semelhança. Ah, você diz assim, não, mas eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho meu marido, é verdade, já partiram até para a glória, e ali eu vejo que você pode. Pode porque são humanos, são físicos, mas com Deus não pode. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. Foi isso que ele disse à mulher samaritana, que ele está buscando verdadeiros adoradores. Você pode estar na rua, você pode estar no seu trabalho, você pode estar no sufoco, vai no banheiro, fecha a porta e faz um clamor naquela emergência. Deus está ali bem presente. Eu falo com experiência própria, porque eu trabalhava numa firma e minhas amigas vinham com problemas urgentes, não é? E eu ia ali e Deus respondia e dava vitória, meus amados. Deus é espírito, né? A Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus é exclusivo e nós somos feitos para o louvor e a glória de Deus e para adorá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo. Oh, meus amados, se eu for falar, não paro mais não, viu? Porque é muita coisa linda de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse. Oh, glória a Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Tá vendo, meus amados? Nós temos um Senhor que nos dirige. Nos guia, nos direciona, né? O Senhor na nossa vida, o que é o temor ao Senhor? A Bíblia diz que quem teme a Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. O que é o temor? Não é? Às vezes você vai por ali, dirigindo o seu carrinho ou no carro de alguém, tem uma placa, perigo. Você sabe que não pode passar por ali, que a placa está avisando que tem um perigo. Então, o temor de Deus, Deus bota a placa, perigo, não passe por aqui. Aí você tem que desviar. Se você isso é besteira, você vai se dar mal. Deus mandou o aviso, né? O Salomão disse que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando você teme a Deus, você tem a proteção, tem livramento, tem vitória, né? Quando você anda, o Senhor faz perigo, 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 não passe. Deus está te avisando para dar o livramento, né, meus amados? E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Quem é o Senhor, amado? É aquele que manda, né? Nós somos servos e Ele é o Senhor. Ele que manda, Ele que ordena, Ele que diz o que faz, faça, desfaça, né? A gente não pode questionar a Deus, né? A gente tem que obedecer sem questionar. Porque a palavra de Deus diz assim, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu vai entender depois. Não é? Tem coisa na nossa vida que a gente nem entende. E Deus não dá explicação não, viu? Porque Deus é soberano. Ele faz o que quer. Ele bota em cima, ele tira, bota embaixo. Oh, glória a Deus. Não é, meus amados? Porque ele é o quê? Ele é o Senhor. E a Bíblia diz assim, porque tu me chama Senhor, Senhor, e tu não faz o que eu te mando. Né? O Senhor dá ordem e a gente obedece. A gente tem que entrar aí, né? Na vontade de Deus. A placa está avisando, perigo, perigo, perigo. Não passe, né? Deus quer dar livramento, Deus quer guardar, Deus quer proteger, Deus quer tirar daquele. Muitas vezes você faz um plano. A Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Porque muitas vezes aquele plano, você vai se perder naquele plano.
Você vai se afastar de Deus. E Deus não quer você afastado dele, né? O salmista diz: deleita-te no Senhor. Deleitar é se alegrar, é buscar a Deus, é se regozijar, né? É fazer a vontade de Deus e Deus vai conceder o desejo do seu coração, né? Então, que o seu coração, que os seus desejos, que os seus planos sejam todos para a glória de Deus. E Jesus é o Senhor, não é? Então ele passou o processo, ele se despojou, ele se esvaziou e Deus o exaltou, né? Então Deus quer que a gente se despoje, se esvazie, porque ele quer nos exaltar. Tá certo, queridos? Fica com Deus.